Graça e paz do nosso Senhor Jesus a todos os amados ouvintes que estão conectados. Que Deus abençoe a sua vida, que o Senhor te fortaleça, que o Senhor te renove, em nome do nosso Senhor Jesus. Senhor, que move sobre aqueles que estão enfermos, Senhor, que o Senhor possa mover o milagre, mover a cura, Senhor, mover a libertação, Senhor, que dá força ao cansado, ao que não tem nenhum vigor. Desperta, Senhor, desperta aqueles que estão no sono. Abre, Senhor, os seus corações, a sua visão, o seu entendimento, para que tenham discernimento, Senhor, que este é o tempo que devemos buscar, o tempo que temos que nos preparar, o tempo que, como árvores frutíferas, Senhor, dando sempre o fruto na estação certa, que o Senhor venha mover agora sobre cada coração, meu Pai, e despertar a buscar a Tua face, o Teu poder e a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Meus irmãos, vencendo a carne, vencendo a nossa natureza humana, caída, carnal, estamos na carne, a carne é fraca, o espírito, como diz Jesus, está pronto, mas a carne é fraca. Glória a Deus. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, ele diz: porventura começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos? Ou necessitamos, como alguns, de cartas de recomendações para vós, ou de recomendação de vós? Vós sois a nossa carta escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós, escrita não por tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez capazes de sermos ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, o qual era transitória, como não será de maior glória o ministério do Espírito. Porque se o ministério da condenação for glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça, porque também o que foi glorificado nesta parte não foi glorificado por causa dessa excelência e glória, porque se era transitório, foi para glória, muito mais é a glória do que permanece. Glória a Deus. Paramos por aqui. Aleluia. O apóstolo Paulo está exatamente manifestando que não havia necessidade de ele louvar ou buscar louvor dos homens, ou buscar carta de recomendações para ir ter com eles ou para outros, porque na verdade eles eram a carta de Cristo viva, meus irmãos. Amém? E nós precisamos ser essa carta do Senhor viva. Nós precisamos refletir a glória de Deus através das nossas vidas. Precisamos ser vivificados pela palavra de Deus. Aleluia! Esta glória, olha que o apóstolo Paulo está dizendo, se o evangelho é glorioso, muito mais agora do que era transitório, que era a lei, meus irmãos, já era transitório e ali havia a glória de Deus, muito maior é esse ministério que nós temos da parte do Senhor, que ele é permanente, glória a Deus. E quando nós temos
em nossas vidas esta carta escrita nos nossos corações, meus irmãos, a unção do Espírito Santo para manifestar em todos os lugares a glória de Deus. Precisamos manifestar a glória de Deus em todos os lugares, meus irmãos, porque onde nós chegarmos, como o apóstolo Paulo chegava, meus irmãos, não precisava ninguém recomendar ele, glória a Deus, porque a manifestação do Espírito Santo estava na sua vida. Nós precisamos ter essa manifestação do Espírito Santo, meus irmãos, aleluia, nas nossas vidas, porque aonde nós chegarmos, a manifestação, a unção, aleluia, e nós precisamos ter essa unção de Deus nas nossas vidas, buscar o Senhor cheio do poder e cheio da glória. Isso nos leva ao Salmo 112, meus irmãos, aleluia. Louvai ao Senhor, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e em que seus mandamentos tem grande prazer. A sua semente será poderosa na terra, a geração dos retos será abençoada. Prosperidade e riqueza haverá na sua casa, e a sua justiça permanece para sempre. Ao justo nasce a luz nas trevas, ele é piedoso, misericordioso e justo. O homem bom se compadece e empresta, disporá suas coisas com juízo, porque nunca será abalado o justo, estará em memória eterna. Não temerá os maus rumores. O seu coração está firme, confiando no Senhor. O seu coração está bem confirmado. Ele não temerá até que veja o desejo sobre os seus inimigos. Espalhou, deu aos necessitados, a sua justiça permanece para sempre e a sua força se exaltará em glória. O ímpio verá e se entristecerá, rangerá os dentes e se consumirá. O desejo dos ímpios perecerá. Glória a Deus. Amém? Então, é isso, meus irmãos. É a palavra de Deus escrita nos nossos corações. Nós temos que refletir a glória de Deus através dos nossos rostos, meus irmãos. Aleluia. Porque a nossa semente será poderosa na terra. A nossa semente é poderosa na terra. A tua semente é poderosa na terra, meus irmãos. Aleluia. Mas nós precisamos ser transformados. Aleluia. Ainda em 2 Coríntios, o apóstolo Paulo, ele diz que o amor de Cristo nos constrange, porque agora pertencemos a Cristo e vivemos para fazer a sua vontade. Aleluia. Somos de Cristo e vivemos para fazer a vontade do Senhor, meus irmãos. Somos esta carta escrita, somos este poder que o Senhor nos encheu, porque o amor de Cristo, como está em 2 Coríntios 5:14, porque o amor de Cristo nos constrange, julgando-nos assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E se ele morreu por todos, para os que vivem, não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Glória a Deus. Assim que daqui por diante ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não conhecemos. Aleluia. Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Olha, a palavra está dizendo para nós realmente vivermos, nascermos da palavra do Senhor. Você vê que o apóstolo Paulo diz, porque o amor de Cristo nos constrange, meus irmãos. Aleluia. Isso quer dizer, o amor de Jesus muda todo o nosso ser. Ele muda a nossa vida, os nossos pensamentos, glória a Deus, porque ele nos constrange. O Espírito Santo, meus irmãos, nos convence da natureza humana para nós vivermos o novo de Cristo. Por isso que o apóstolo Paulo estava falando da igreja de Coríntios, meus irmãos, que a igreja era exatamente a carta de Cristo. Aleluia. E nós precisamos viver
essa vida de Cristo dentro de nós, transformar os nossos corações. Porque o apóstolo Paulo está dizendo, olha, se o Antigo Testamento, a lei, era glorioso e era só transitório, muito mais excelente é a glória a Deus, amém, desta nova aliança, que nós temos a unção do poder do Espírito Santo, aleluia, e ela é permanente. O apóstolo Paulo está tentando dizer, meus irmãos, vamos viver a unção do poder de Deus, vamos viver a glória do Senhor, vamos viver exatamente os frutos do poder de Deus, aleluia. A igreja, ela foi chamada para ter este mover. O apóstolo Paulo diz que nós temos esse ministério. A palavra ministério, muitas vezes, meus irmãos, as pessoas não entendem. A palavra ministério, meus irmãos, glória a Deus, quando nós somos ministro de Deus, é estar em serviço, é estar prestando serviço, glória a Deus, aleluia. Era isso que Paulo estava fazendo. Paulo estava exatamente ministrando na vida das pessoas, como ministro de Deus, como operante de Deus, e Deus está dizendo para nós que nós somos como uma árvore plantada junto ao ribeiro, glória a Deus, que nós precisamos manifestar a glória de Deus através das nossas vidas, meus irmãos. Nós somos ministros de Deus, estamos em operação, você tem que estar em operação, você não pode estar morto, você não pode ser um ramo sem fruto, meus irmãos. Nós precisamos ser viçosos, precisamos estar cheios da palavra de Deus, precisamos ser esta carta viva do Senhor, aleluia, porque aonde nós estivermos, a manifestação do poder de Deus, a cura, a libertação, a unção, aleluia, a edificação espiritual tem que estar na nossa vida. Quando você ama, se você realmente tem amor a Deus, se você ama Cristo, meu irmão, glória a Deus, Jesus diz, aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. E quando o amor de Deus está em nós, ele nos constrange. Porque quando o amor de Deus está, quando você está vivendo o verdadeiro amor de Deus em você, ele vai te constranger a mudar, a deixar o pecado, a deixar a preguiça, a deixar exatamente o mundo, e ter uma transformação, uma renovação para ter a mente de Cristo, para ser uma carta viva do Senhor, glória a Deus, aleluia. O Senhor nos desafia, é tremendo. O amor do Senhor, ele nos constrange e nos desafia a nós buscarmos a sua face, a sermos cheios da sua presença. Quando tem um fervor, quando você tem um fervor, meus irmãos, de buscar o Senhor, de buscar o melhor de Deus, de ter uma intimidade, de ter os dons e os frutos do Espírito Santo, porque isso é amor, glória a Deus. Quando você ama, você quer estar junto. Quando você ama, nós precisamos amar a Deus sobre todas as coisas, aleluia. Buscar o Senhor em primeiro lugar. Precisamos buscar o Senhor em primeiro lugar, meus irmãos. Buscar com amor, buscar com fervor, buscar com essa imensidão. Precisamos buscar, meus irmãos, com essa constância. Aleluia. Porque o Senhor, ele vai movendo. O apóstolo Paulo diz, porque se um morreu, amém, todos morreram. E ele morreu por todos nós, para os que vivem, não vivam mais para si, mas para aquele por que ele morreu. Jesus morreu por nós, para nós vivermos, meus irmãos. Olha que tremendo. Nós não somos de nós mesmos, nós somos comprados por um grande preço. Não para fazermos a nossa vontade, mas para fazermos a vontade de Deus. Este ministério vivo, esse ministério no qual o apóstolo Paulo diz, não escrito por mão humana, glória a Deus, mas escrito na tábua do nosso coração, pelo Espírito, pela palavra. Precisamos estar vivificados, meus irmãos. A nossa semente, ela tem que ser poderosa na terra. Como está a tua semente, meu irmão? A sua semente é uma semente de Deus ou é uma semente do mundo? O que está germinando dentro de você? É a unção de Deus? O que está germinando dentro de você, meus irmãos?
é a unção de Deus, é a glória de Deus, é a carta viva de Deus dentro da sua vida? Ou você está geminando o mundo, meus irmãos? Porque a boca fala do que o coração está cheio. Se o coração, meu irmão, está cheio do mundo, você só vai falar do mundo. Então você pertence ao mundo. Mas aqueles que pertencem a Deus, meus irmãos, aleluia, Ele nos leva a falar de Deus em todo o tempo. Porque o amor de Jesus por cada pessoa nos constrange a pregar o evangelho, meus irmãos. Aleluia. Porque quando você tem essa pedra preciosa, meus irmãos, quando você tem o conhecimento, o entendimento, e olha as pessoas como Jesus olhava e tinha compaixão das pessoas, porque elas não tinham pastor. Eles estavam sendo guiados por guia cego, sem entendimento. Mas o Senhor, Ele despertou em nossos corações para nós não andarmos mais segundo a nossa natureza humana, mas para sermos cheios do Espírito Santo. Glória a Deus. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, em que os seus mandamentos têm prazer. Você precisa ter prazer de andar com Deus. Você precisa ter prazer de buscar a palavra de Deus. Você tem que ter prazer em orar. Você tem que ter prazer em meditar na palavra de Deus. Aleluia! E quando você começa a amar o Senhor, você é constrangido, meu irmão, a deixar as coisas erradas. Você começa a deixar o mundo. Tudo aquilo que você começa a fazer, você é constrangido, meu irmão, pelo Espírito Santo, porque há algo muito mais valioso que você perder o seu tempo na internet. Há algo muito mais valioso, meu irmão e minha irmã, do que você ficar correndo atrás do vento. Há algo muito mais valioso, meu irmão e minha irmã, que nós falarmos mal das pessoas, de julgarmos as pessoas, porque nós temos o poder de Deus dentro de nós. Nós temos esse ministério da reconciliação. Deus, Ele quer exatamente operar através das nossas vidas, porque é uma semente poderosa de Deus que nós temos. O poder de Deus está em nossas vidas. Deus quer manifestar. Deus quer manifestar cura, Deus quer manifestar libertação, meus irmãos. E quando o amor de Deus nos constrange a falar dele, a falar da sua glória, a falar do seu poder, a falar da sua unção, Deus quer operar no meio dos seus. Xalabassuriandecomia. Temos este ministério, estamos em serviço, estamos em trabalho, meu irmão. Sabe por que o Senhor nos escolheu antes da fundação do mundo e nos deu o ministério? Ele nos chamou para nós exercermos exatamente esse serviço, meus irmãos. Cada um de nós tem que exercer a função ministerial, essa função espiritual, meus irmãos, aleluia. Nós temos que... As pessoas estão correndo atrás de tantas coisas, mas o principal, meus irmãos, é aquelas que edificam as almas, que edificam as vidas, aleluia, o galardão da eternidade. Precisamos gerar frutos espirituais, aleluia, frutos espirituais nós precisamos gerar, meus irmãos, aleluia. As pessoas podem estar produzindo muitas coisas, mas o que nós temos que produzir é aquilo que permanece, aleluia. E os nossos frutos têm que permanecer em Jesus. O Senhor diz para nós gerarmos frutos que permaneçam nele. Glória a Deus, o fruto tem que permanecer no Senhor. Aleluia. Nós precisamos buscar o Senhor com entendimento. Glória a Deus. Vemos que as ações malignas estão no mundo, mas nós temos esse ministério muito mais excelente, meus irmãos. E esse ministério, ele opera em todo o tempo, porque o Senhor está com aqueles com quem o busca de todo o seu coração. Aleluia. Meus irmãos, nós não podemos deixar a vida nos levar. Nós não podemos ficar na preguiça, meus irmãos. Nós temos que despertar e ter essa força e ter esse ânimo
Na carne você não consegue, a sua natureza não vai buscar Deus, a carne não busca Deus, mas quando você realmente se esforça para buscar a palavra de Deus, aleluia, a palavra do Senhor, ela vai nos constrangindo pelo poder do Espírito Santo, vai nos convencendo das nossas fraquezas, vai convencendo nós da nossa limitação humana, glória a Deus. E Ele coloca essa sede dentro de nós, Ele nos constrange a nós agirmos exatamente espiritualmente. Ele nos liga com Deus, Ele nos liga na oração, Ele nos liga nessa consagração com Deus em todo o tempo. Ele vai transformando todo o nosso ser, Ele tira a nossa preguiça, Ele nos tira da vaidade dos confortos deste mundo que nos rouba, que nos sugam, meus irmãos, e nos leva a viver verdadeiramente na presença de Deus. E a palavra do Senhor diz: ao justo nasce a luz nas trevas. Ele é piedoso e misericordioso. Quando você vive na justiça de Deus, até nas trevas o Senhor faz nascer a luz. Quando você está cheio do poder de Deus, da unção do poder de Deus, aleluia, glória a Deus, como Jesus fez com aquele endemoniado de Gadareno. Quando Jesus chegou ali, aquelas trevas que estavam naquele homem foram dissipadas e o Senhor os livrou. Porque a luz do Senhor nasceu no meio das trevas, e Deus quer fazer a nossa luz nascer no meio das trevas. Deus quer fazer sobressair a nossa luz como a luz do meio-dia, mas nós precisamos buscar a face do Senhor, precisamos estar cheios da presença de Deus, aleluia, precisamos estar renovados, avivados da presença de Deus. É uma luta, nós precisamos lutar, meus irmãos, contra a nossa natureza carnal. Precisamos tirar esse molde que nós fomos moldados no mundo, meus irmãos, nosso coração moldado pelo mundo, pelos prazeres do mundo, meus irmãos, pela satisfação do mundo. Antes a nossa satisfação, antes o nosso desejo tem que estar no Senhor e na sua lei, e meditarmos em todo o tempo, porque quando você vive a glória de Deus, você não quer mais nada, você quer viver a glória de Deus, você quer ver a unção de Deus, porque a unção do Senhor tem poder, ela liberta, ela cura e leva para a eternidade. Deus quer mover na sua vida, meu irmão, Deus quer mover esse renovo, esse avivamento. Ah, Senhor, meu Deus e meu Pai, que enche essas vidas, traz esse renovo e quebra, Senhor, quebra toda esta ação maligna, Senhor, que prende essas vidas nos seus temores, nas suas confusões. Mas o Senhor está levantando um povo para andar na sua presença, um povo com entendimento, um povo com discernimento, um povo avivado, glória a Deus, aleluia. Precisamos estar avivado em Deus em todo o tempo, meu irmão, glória a Deus. Deus quer mover a cura, Deus quer mover a transformação na sua vida, meus irmãos, aleluia. Porque se vivemos na carne, meus irmãos, a carne é cheia de impulso. É cheio de impulso, meus irmãos. Quando nós dizemos pelo Espírito Santo, o Espírito Santo é amor. Quando você está cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo é amor, é misericórdia, é compaixão, é perdão, é paciência, é longanimidade. Meus irmãos, como diz a palavra lá em Gálatas, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Glória a Deus. Agora os impulsos humanos, meus irmãos, é o desespero, é a ira, é o medo, é a inveja, é a cobiça, é a revolta. Meus irmãos, é isso, totalmente obstinados, teimosos, porque as obras da carne, meus irmãos, elas são manifestas contra exatamente toda a fornicação, meus irmãos. Ela manifesta na vida dos homens, trazendo inimizade, porfias, iras, peleja, dissensões, heresias, inveja. Mas nós não vivemos na carne, nós vivemos pelo Espírito, meus irmãos. Nós podemos, meus irmãos, ser impulsionados tanto pelas ações malignas como pelas fraquezas da nossa natureza. Agora,
você tem que entender, nós temos que ser guiados pelo Espírito Santo, não pelo impulso da nossa natureza, porque o impulso da nossa natureza faz nós tomarmos decisões precipitadas, faz nós errarmos o caminho, errarmos a trajetória, meus irmãos. Por isso, como a palavra diz, não é bom agir sem refletir. Nós precisamos andar com prudência, precisamos andar na presença do Senhor, como diz o livro de Provérbios, aleluia, 16. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Todos os caminhos dos homens são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Confia ao Senhor as tuas obras e os teus pensamentos serão estabelecidos. O coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor dirige os passos. Há um caminho que parece direito ao homem, mas seu fim são caminhos de morte. É isso, né, meus irmãos? Precisamos viver a palavra, a integridade da palavra de Deus. Precisamos ser transformados, meus irmãos. Sem transformação, quando Jesus diz, quem não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. Nós precisamos ser moldados, precisamos viver essa intensidade do evangelho dentro de nós, como eu já preguei ontem, não sermos só ouvintes da palavra, mas sermos praticantes. Quando você tem que ter sede, meu irmão, você tem que ter sede de Deus, você tem que amar o Senhor. Quando você ama Deus, meu irmão, quando você ama Deus, meus irmãos, você pode ter certeza, o amor de Deus, ele vai te constranger a deixar todos os caminhos errados, a tirar preguiça, a tirar exatamente essa preguiça, essa mesmice que está dentro da sua vida, meus irmãos. Nós precisamos mover, Deus nos chamou para mover, Deus é Deus dos vivos, o Senhor diz, desperta dentre os mortos, Deus quer você ativo, meus irmãos, aleluia. Você vê que Jesus se manifestava, Jesus, ele subia ao monte para orar, passava a noite toda orando, de dia ele estava na sinagoga ensinando, curando os enfermos. E aonde você está, meu irmão? Você está no mundo perdido, no mundo buscando as coisas do mundo, buscando informação do mundo, buscando o noticiário do mundo, meu irmão. Chega, é tempo de se encher de Deus e não das notícias mundanas, meus irmãos, porque as notícias mundanas vão te levar para o inferno, mas a palavra vivificada dentro do seu coração, você tem que ser uma carta viva do Senhor, glória a Deus, aleluia, cheio do poder da glória. Deus manifesta na tua vida, é tempo de despertar, meus irmãos. Eu estou dizendo, desperta. Nós temos que ter, meus irmãos, esse termômetro do Espírito Santo. Meu irmão, tem que ter fervor dentro de você, tem que ter glória de Deus, aleluia. Nós somos a semente poderosa de Deus sobre a terra, aleluia, porque aqueles que buscam encontram, glória a Deus, buscar os dons com zelo, meus irmãos. Deus quer uma igreja avivada, fervorosa, cheia de unção. Não pode deixar a chama do altar apagar, meus irmãos, vivificado, voltar ao primeiro amor. Nós temos que ser fervorosos. Deus não quer crente morno, Deus não quer crente frio, Deus quer crente cheio do poder, cheio da glória, cheio da unção, renovado e avivado. Desperta, desperta, vocês estão dormindo. Deus quer um povo ativo, por isso que não está acontecendo nada, não está acontecendo, porque se você buscar a face do Senhor, a glória de Deus vai manifestar na tua vida, meu irmão, aleluia. Não se entregue mais, é tempo de orar, é tempo de mover o poder de Deus, aleluia, através das nossas vidas. Deus já nos deu tudo. O Senhor está dizendo, vocês são cartas vivas, vocês são semente poderosa de Deus, aleluia. Vocês têm o meu dom, a minha bênção está sobre as vossas vidas. Me busca de todo o vosso coração e
vocês vão me encontrar e vai manifestar minha glória através das suas vidas, aleluia, é isso que Deus quer, uma igreja fervorosa, poderosa, cheia de unção, cheia de poder, aleluia, glória a Deus, Senhor, que move a cura, Senhor, move a libertação, desperta o povo que está dormindo, Senhor, aleluia, para ser uma carta viva, uma carta de unção, cheio de bênção, em nome de Jesus. Aleluia. Cadê a igreja do glória a Deus? Aleluia. Cadê a igreja do glória a Deus? Vamos lá no mural, dá um glória a Deus. Amém? Fica na paz. Deus abençoe a todos. Estaremos aqui amanhã, se assim o Senhor nos permitir, em nome de Jesus. Você é uma carta viva de Deus. Aleluia. Poderosa. Em nome de Jesus. Fica na paz e Deus abençoe a todos. Amém.